tem passado muita angústia, muita tristeza, mas você vai sair daqui hoje diferente. Continue acreditando no seu Deus que fala e que cumpre as suas promessas. Abra a tua Bíblia no livro de São Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. São Mateus, capítulo de número 14. Nós vamos ler o versículo 27, 28 e 29. São Mateus 14, 27, 28 e 29. Queridos irmãos, como todos que aqui já estão, sabem que os milagres de Deus acontecem na nossa vida por causa da virtude da Bíblia Sagrada. Não é por outro motivo não que os milagres acontecem. É por causa da palavra de Deus. Por causa da palavra de Deus, nós existimos. Por causa da palavra de Deus, fomos formados no ventre da nossa mamãe. Por causa da palavra de Deus, o mundo é o mundo. O mundo existe, tudo existe por causa do poder da palavra do nosso Deus, que está vivo, que está aqui, que está com seus olhos. A Bíblia diz nos Salmos que os olhos do Senhor estão sobre a terra, como a chama de fogo, porque Ele é o fogo, Ele é o fogo consumidor. A palavra do Senhor nos diz, em Salmo, Davi escreveu: eis que não cochila e nem dorme o guarda de Israel. Quem é o guarda de Israel? O guarda da nação que é separada para ser salva, intocável Israel. Esse guarda que é Deus não cochila e nem dorme, para cuidar de todos nós. A misericórdia dele, depois que ele deixou escrito que Israel é uma nação eleita, ele dá a oportunidade a nós de sermos também salvos por ele. Amém? Amém. Deus vai fazer milagres entre nós. Vamos ler a palavra do Senhor? Depois nós vamos ouvir o hino abençoado com a cooperadora Leia. Irmãos amados, continue com a sua fé voltada ao Criador. Toma posse das suas bênçãos, viu? Fica firme, escuta essa leitura, olha só. Mateus 14, 27, 28 e 29. Quem achou, diga amém? Amém. Jesus, porém, vou pedir para o bispo ler, para mim tomar um pouquinho de água. Vamos, bispo? 27, 28. Graças a Deus. Primeiro da igreja do Pai do Senhor, amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo para cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Deus te abençoe, bispo. Vamos ouvir a cooperadora Leia, que vai louvar a Deus com um hino maravilhoso. Pega teu violão, pega, através deste louvor. Depois nós vamos meditar nesses versículos. Pode pôr sua Bíblia aí do lado, vamos cantar. Meus irmãos, com a paz do Senhor Jesus, ainda você fechar os teus olhos em nome de Jesus. Nossa bênção dentro do teu coração. Por toda a minha vida, o Senhor te louvarei.
Você conseguiu discernir quem é que falava contigo para você estar aqui. Por isso, já estamos sentindo a presença do nosso Criador. E quando Deus, todo mundo já sabe, toda a igreja já sabe, quando Deus se manifesta em um ajuntamento como este, em uma igreja abençoada como esta, quando Deus se manifesta, os milagres, sem dúvida alguma, acontecem no nosso espírito, na nossa alma, no nosso corpo e também na vida do nosso familiar. Porque contagia. Quando um homem ou uma mulher ela é abençoada por Deus, as pessoas que lhe cercam também são abençoadas. Por quê? Porque a presença de Deus faz refletir, faz brilhar, faz contagiar quem está por perto. É assim, não temos para onde fugir. Essa é a realidade da palavra de Deus. É a verdade que nos liberta, que nos transforma. Nós temos aqui uma passagem maravilhosa. Um homem de Deus chamado Pedro, homem de fé, mas homem também de atitude. Era um homem corajoso. Por isso, Jesus começou esta igreja em Pedro. Porque Deus ama, Deus gosta de homem, mulher que tem atitude, que larga tudo por amor a Ele. Então Deus ama essas pessoas. Assim era Pedro. Pedro era um homem corajoso. Entre os discípulos ele foi destacado. Ele foi conhecido como o mais corajoso nessa feita. Jesus, lá nesse mar, lá na cidade, ele chegou aos discípulos e disse, a Bíblia diz no começo da história, que Jesus exigiu que eles subissem para o barco, exigiu que eles deixassem ele por um momento ali. Sabe o que diz a Bíblia, irmãos? Nessa história, no capítulo 14, depois você pode ler desde o comecinho, que Jesus ordenou para que eles subissem no barco e fossem lá naquele mar. E Jesus foi para o monte orar. Eita Deus! Jesus, quando quer fazer, Deus quando quer fazer algo na nossa vida, ninguém pode impedir. Jesus queria para mostrar para os discípulos que eles tinham condições de viver aqui nessa vida feliz, abençoados. Jesus projetou, planejou, Jesus ordenou, vai para o lugar com vocês e me deixa cá. Senhor, eu tinha uma obra a fazer. E lá vai os discípulos, lá vai eles remando o seu barquinho no meio daquele mar imenso. Aí de repente, na quarta vigília, na madrugada, quarta vigília, tudo escuro, lá está os
Espíritos do Senhor, remo o barco está aqui, remo o barco está ali. A fúria do mar começa quando eles olham lá longe. Eles enxergam um homem todo de branco, madrugada, escuro, cheio de estrelas no céu. Olha lá na frente um homem todo de branco, um homem que refletia o poder do Pai na sua vida. Porque quando Deus está no homem, Jesus estava em forma de homem. Quando Deus está no homem, ele é diferente, a mulher é diferente, ela brilha, tem um resplendor. Nesta hora então Jesus está lá no meio do mar, os discípulos apavorados, ondas para lá, ondas para cá, rema para lá, rema para cá. De repente eles olham lá longe, um homem andando sobre as águas. Quem pode andar sobre as águas? Só Deus, né? Só Deus. Que milagre é esse, hein? Os irmãos já calcularam que hoje aqui o tema deste culto é culto de curas divinas. O que é curas divinas? São curas feitas pelo divino. São curas feitas por um Deus que nós não estamos enxergando com os olhos carnais. São curas não feitas por mão de homens. Que lugar abençoado é esse que estamos, hein? Que lugar abençoado! Que privilégio! Temos ouvido aqui tantos testemunhos, irmãos, que a questão, todos têm contado milagres. O divino mestre, o Criador dos céus e da terra, às quartas-feiras, aqui na igreja chama missionário do poder de Deus, ele chega, ele opera, ele arranca enfermidades, tumores cancerosos têm sido estourados, que nós temos visto neste lugar. Deus chega neste lugar às quartas-feiras e abençoa casamentos. Ninguém está vendo ele, mas ele está ali na tua presença, do teu lado. A Bíblia chega a dizer para nós que a presença de Deus enche toda a terra, todo o espaço. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Olha que coisa linda, hein? Glorifica teu Deus, viu? Aleluia! Aleluia! Glória! Aleluia! Ele chega, não usa bisturi, não usa ferramentas dos doutores. Muitas vezes até ele deixa cicatriz, porque nós temos visto testemunho assim. A pessoa vai, tira um raio-x e dá lá a cicatriz e o problema já foi. Quando ele quer fazer, ele faz do jeito que ele quer. O que importa é que ele chega e ele faz. E os discípulos estão lá no meio do mar, quarta vigília de madrugada. Jesus queria mostrar esse milagre. Queria mostrar para nós hoje que ele aparece em meia madrugada, durante o dia, durante a noite, qualquer hora. É só clamar por ele. Os discípulos lá no meio, olha, é um fantasma, começa a tremer de medo. Mas eles não estavam servindo a Jesus, por que o medo? Porque estavam distraídos. O crente, quando não está distraído, ele percebe quando Jesus se encosta perto dele. Ele percebe quando o mal também quer vir atormentar a vida dele. O crente, quando está atento, não fica enganado. Aleluia! Mas os discípulos tremendo de medo, olha João para Lucas, para Mateus, não conversa, gente, olha lá, é um fantasma. A essa hora da madrugada só pode ser um fantasma. Jesus estava lá do outro lado do mar. Ele ficou lá atrás, ele mandou a gente vir, mas ele não veio conosco. Então, é um fantasma. Jesus queria mostrar que o poder dele é sobrenatural. Queria mostrar para eles que eles podiam confiar nele, que nem problema eles iam ter na vida deles, porque Jesus estava na vida deles.
coragem de Pedro, olha a atitude de Pedro. Você que veio aqui nesta noite, você tem atitude diante de Deus. E Deus honra a tua fé. De que forma Deus honra a tua fé? Resolvendo tuas causas. Alegrando teu coração que está magoado, maltratado, triste. Alegrando você que ouviu palavras que entristeceu teu coração. Jesus manifesta para fazer tudo isso. Porque Ele tem todo o poder no céu e na terra. Aleluia. Pedro olha, Senhor. Jesus olha para os discípulos e diz lá de longe: não temam, sou eu. Basurião da Lamachai. Queridos irmãos, em meio a muitas tribulações, muitas vezes, nós não conseguimos, se nós não estivermos atentos, se nós não estivermos vindo para a igreja, cultuando a Deus, se nós não estivermos revestidos da palavra de Deus, em meio a tantos problemas, Satanás chega, sopra nos nossos ouvidos para trazer a confusão. Para você pensar, Deus não é comigo. Eu fui um dia por semana na igreja, mas Deus não é comigo. Queridos irmãos, entendamos. Jesus olha para os discípulos lá de longe, não temam. Mas o que é isso? Jesus nem tinha escutado eles falar nada, que eles estavam com o coração tremendo, temendo. A Bíblia diz que Jesus estava lá de longe. Jesus recebeu a revelação do Pai. Jesus entendeu como estavam aqueles corações imediatamente. Irmãos e irmãs, nossa vida diante de Deus, ela é toda transparente. Não tem como nós esconder. Às vezes tentamos esconder, fracassamos um pouco aqui, um pouco ali, queremos nos esconder atrás de problemas, acho que não vou na igreja, acho que não vou conseguir ser crente fiel, mas o Senhor está vendo todas as coisas. Lá de longe conhece Jesus os corações dos discípulos, que já estavam vindo pela boca de tremor, de medo, mas a voz do Senhor clamou lá de longe: não temam! Glória. Aleluia! Glória. Não se preocupem! Não tenham medo! Sou eu! Sou eu! Já conseguiu entender que Jesus está falando aí contigo? Sou eu! Sabe por que você está passando esse momento difícil? Porque Jesus queria falar com você quando você não estava neste momento, mas Ele não pôde falar. Então Ele permite a situação para conversar com você. Mas tem uma boa notícia para você. O seu problema está terminando aqui hoje. Neste lugar. A enfermidade que estava atingindo o teu corpo, que estava te preocupando, eu te dou em nome de Jesus uma boa notícia. Essa doença já está saindo da tua vida agora. Essa doença que está na vida do teu familiar está saindo agora. Agora. Porque Jesus está dizendo para ti hoje: não tema, sou eu. Aleluia. E Pedro, corajoso. Pedro, cheio do temor de Deus, acreditando no Jesus que ele andava com ele de um lado para o outro, no Jesus que fazia milagre por onde eles andavam. Pedro, que cortou a orelha de Malco quando estava atrapalhando, quando estava querendo dar trabalho para Jesus. Uma certa feita, Pedro junto com Jesus lá vai eles. Malco fez algo lá que entristeceu Jesus. Jesus não gostou, Pedro não gostou. A Bíblia diz que Pedro arranca uma espada da sua bainha e lança na orelha de Malco. Ó, cai a orelha lá no chão. Ó que milagre. Ó que milagre. Pedro assistiu uma operação sem anestesia. Pedro assistiu uma operação sem dar pontos, sem ficar
orelha de Malco, joga no chão. Jesus vai lá, Pedro, pega a tua espada, guarda a tua espada nessa varinha, Pedro. Eu não poderia orar ao Pai, Pedro. Eu não poderia orar ao Pai e me mandar aqui legião de anjos para me defender. Jesus, com todo carinho, pega a orelha de Malco, coloca no lugar. Pedro assistiu, irmãos, tudo isso. Pedro estava junto com Jesus. Agora, lá no meio do mar, Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Se é o Senhor, me dá o direito de caminhar como você sobre as águas. Aleluia! Tudo está só no meio dessa imensidão de água, não, viu? Tudo está só no meio dessa tempestade, não. O inferno se levantou contra ti, mas Jesus está na tua vida para te defender, diabo. Pega agora o teu milagre. No mesmo instante, igreja de Deus, no mesmo instante, Jesus olha para Pedro e fica feliz. Pedro falou desse jeito: Senhor. Ele já foi adorando ao Senhor, já foi acreditando, ele já foi exercitando a fé. Não quis dizer que ele não teve fé. Ele só falou assim: Senhor. Ele sabia que Jesus fazia o impossível. Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Que experiência, hein? De repente o Senhor olha para Pedro e diz: Pedro, pois então venha. Venha, venha. Que coisa linda, hein? Lá vai Pedro caminhando sobre as águas, como se fosse esse piso, igreja. Aquela imensidão de águas. Pedro começa a caminhar o chão, as águas firmes. Aleluia. Querida igreja, não tema, não acredite em pensamentos negativos, não acredite nas coisas do diabo, nas coisas ruins, não se desespere, porque o mundo está indo de mal para pior e ainda vai piorar mais. Mas aqueles que olharem para o Senhor, Isaías profetizou dizendo: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra. Então não tema ao resultado de exame, não tema. O sangue de Jesus não corre nas tuas veias. Tem um problema no teu sangue, Jesus está pronto para limpar o teu sangue. Não tema. Teu filho se levantou, tua filha se levantou, não tenha medo. Maior é o que está contigo do que aquele que está lá no mundo, que é o diabo. Acredite, toma posse, deixa o Espírito de Deus fazer um rio dentro de você. Exercite a sua fé cada dia mais, vindo cultuar ao teu Deus. Lembra-te do teu Criador, venha cultuar a Deus. Aproveite. Olha os dias de culto nessa igreja, venha se encher. Você que não tem marido, que impeça. Você que não tem ninguém que te impeça, aproveite. Você que tem condição, venha para a casa do Senhor. Quanto mais você vier, mais Deus vai te dar fé, coragem, como Pedro. Pedro andava, firme. Só que de repente Pedro, a palavra de Deus nos diz nessa história que as águas começou a levar Pedro para dentro, lá para baixo. Outro milagre acontece. Outro milagre Jesus fez. Se o Senhor Jesus não quisesse mostrar para nós o seu poder, Pedro só ia andar sobre as águas, ia chegar até Jesus e abraçar e boa. Jesus ia para o barco e eles iam embora. Mas Jesus queria deixar mais para nós saber que Ele é o Senhor que nos cuida de nós.
mar, andando. Aquele homem que tudo podia, que tudo pode. Esse é o Deus que você serve. Ele mostra esse milagre para você crer que essa doença já está indo embora, para você acreditar que o teu relacionamento amoroso está sendo diferente agora, está sendo abençoado por Ele. Eu quero que nós entendamos que a nossa vida é cuidada por Ele. Não fazemos nada, Ele cuida de nós. Você movimenta, você anda, você conversa, você fala, você curte a sua vida, porque Jesus está contigo, tem cuidado de ti. Tenha um coração agradecido a Ele 24 horas. Deus, Jesus agora quer fazer outro milagre. O Senhor permite que as águas então engulam os pés de Pedro. Pedro começou agora a descer para baixo. Pedro começou a descer e assumindo. Agora o chão, as águas não estavam mais firmes. Mas Pedro sabia o caminho. Bate então aquela tristeza, aquele medo, aquele pavor. Mas Pedro sabia o caminho para se levantar da situação. Você já sabe. A palavra de Deus nos ensina. Quem está triste? Quem está triste? E quem está alegre, cante louvores a Deus. Pedro sabia que no momento difícil era só clamar. Sabe o que ele fez? Pedro entra em desespero, as águas levando os seus pés, abaixando o seu corpo. Sabe o que ele disse? Senhor, salva-me! Aleluia! Salva-me! Aleluia! Você pode todas as coisas no Senhor que te fortalece. Você não depende de ninguém para viver, para sobreviver. Você não depende de ninguém, você depende exclusivamente do Senhor Jesus. Então, em meio à situação difícil, diga: Senhor, socorre-me, socorre-me. A palavra de Deus então diz que o milagre aconteceu a Pedro. O Senhor pega Pedro pela mão, como pegou na tua mão e te trouxe aqui hoje. Se não fosse Jesus, você não estava aqui. Se não fosse Jesus, você já tinha morrido essa noite. Se não fosse Jesus, você não estava aí com vida. Jesus toma Pedro pela mão, ergue ele e diz: homem de pouca fé, por que tu duvidaste? Tu poderia andar mais um pouquinho sobre as águas, mas por que tu duvidaste? Aleluia. Igreja de Deus, a palavra de Deus nos diz que aquele que duvida de Deus peca. Duvidar de Deus é pecar. Pode ser que você ainda não recebeu o teu milagre por causa da dúvida. Peça perdão, Senhor, tira a dúvida de mim, porque eu não quero perecer. A dúvida é pecado. Então continua crendo, continua se esforçando, continua buscando. Jesus pegou na mão dele quando ele gritou, pegou na mão de Pedro, levantou das águas e o salvou. Ele não se afogou. Talvez você está em meio a situação tão difícil. Parece que não tem fim essa situação. As dívidas, o dinheiro entra nas suas mãos, sai pelas outras mãos, você não consegue fazer nada, não consegue conquistar o teu sonho, o teu objetivo. Mas Jesus hoje te pega pela tua mão, te salva dessa situação e te dá alegria neste lugar. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Ame essa palavra. Porque Deus foi na vida de Pedro. Glória a E Deus Deus. é na tua vida. Senão você não estava aqui. Aleluia. Ele está aqui em espírito e em verdade. Amém? Deus abençoe sua vida e fale mais no teu coração. Guarde essa palavra. Mateus 14, 27, 28 e 29. Em meio aos embaraços da vida, clame: Senhor, socorre-me. E Ele está pronto para te ajudar. Aleluia. Queridos irmãos em Cristo Jesus, eu vou passar aqui agora
algumas revelações que, pela misericórdia de Deus, o Senhor já está nos entregando.